Boa tarde, Eunice, seja muito bem-vindo ao programa Convívio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu falo assim que nós conversamos há muitos anos atrás, não é verdade? Foi. Né? Então eu falo assim, que as pessoas que têm dom, né, para a educação, elas estão sempre idealizando coisas novas, né? E a Eunice vai se apresentar, porque a Eunice é diretora do Laudelino de Abreu. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Há quantos anos você está lá? Como que diretora, qual é a idade de criança? Fala um pouquinho pra gente. A nossa escola é MF Laudelino de Abreu, como você disse. Onde fica Laudelino? Que bairro? Ali na Vila Netinho. Na Vila Netinho. Isso. Tá. A escola lá na Vila Netinho. Já estou lá, eu acredito que uns 7 anos, mais ou menos. Já. 7 anos. Diretora lá há uns 7 anos, mas antes disso eu era professora, fui professora de educação infantil por um bom tempo, e aí eu prestei o concurso para direção. E hoje eu estou dirigindo a escola Laudelino de Abreu. E que idade que são as crianças lá? A nossa escola ela atende crianças de 7 a 10, 11 anos, é Fundamental 1. É o Fundamental 1. Primeiro ao 5º ano. Ao 5º ano. E eu estava vendo pelas redes sociais, né, muitas coisas que estão acontecendo lá, né, no Laudelino. Por que de tudo isso? O que você sentiu como diretora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o projeto que vocês estão... Porque assim, diretora, eu falo quando eu era criança, né? Diretora é aquela lá que a gente não gostava nem de chegar muito perto, não é verdade, né? Na minha época de criança, né? Que você é bem mais nova do que eu, a gente nem chegava muito perto, porque quando a diretora passava, falava assim, ai, lá vem bronca, né? E hoje acho que tudo isso mudou, não é verdade, Eunice? Conta pra gente o que necessidade você sentiu. Nós tem sim essa visão de diretor, porque na verdade o diretor era uma autoridade ali dentro, né? Da escola. Isso tem que se preservar, eu acredito que isso é saudável que se mantenha. Sim, o respeito, né? Isso, o respeito. A figura do professor também, né? Tem que ser respeitado. Todo o trabalho ele tem uma linha, né, de atuação, uma linha de conformidade para que as coisas aconteçam da maneira correta. Eu poderia te dizer em relação à nossa escola, né, o que aconteceu, o que foi observado para que as coisas estejam acontecendo até então. Nós observamos uma necessidade muito grande por fazer parte da educação, existe um trânsito, né, na área da educação. Então, nós temos visões de educação, maneira de entender a educação. E a nossa visão de educação, muitas pessoas talvez falem que ela não perpassa pela vida do profissional. Mas nós entendemos que toda ação que se faz, você tem muita coisa de você. O que você acredita, a maneira como você vê o mundo, a forma que você deseja que esse mundo esteja um pouco mais à frente, a responsabilidade social que você encara, que você tem através da sua profissão. Então, enquanto gestora de uma escola, que nós atendemos muitas crianças, muitas pessoas passam por nós. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E, como eu disse, você também, no seu programa, você tem uma responsabilidade social, né? Então, cada um na sua área tem que cumprir essa chamada, né? Eu digo que é uma chamada. E nós, enquanto diretores de escola, nós, enquanto responsável por um grupo, então nós ficamos atentos a isso. Então, o que nós percebemos? Dentro dessa responsabilidade, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que por nós passam. Então, aquela pessoa que passar pela escola Laudelino, que tiver a oportunidade de estar no nosso caminho, nós temos que fazer a diferença. Então, nós entendemos que a educação, ela é assim, algo, ao meu ver, apaixonante. A educação, ela pode transformar uma sociedade, sim, através das pessoas, através do que você coloca dentro das pessoas. Você deixa pedaço de você dentro das pessoas, né? Quando você está educando, quando você está atuando. E esses pedacinhos de nós que nós deixamos dentro das outras pessoas são através de atitudes, de posicionamento, de não posicionamento. Então, tudo isso vai construindo outras pessoas. Então, lá na escola Laudelino, nós entendemos que todo o corpo, toda a comunidade escolar, quando eu falo comunidade escolar, ela envolve o professor,
A merendeira. Desde aquele que limpa, Isso. né, até a direção, né? Isso, todos, incluindo os pais também desses alunos, né? Sim. As crianças e os pais, eles também fazem parte. Então, o que nós preconizamos lá, o que nós falamos, o que nós queremos? Uma educação de qualidade. A escola pública, ela pode ser de qualidade. Sim, sim, Né? sim. Então, nós falamos que nós fazemos o nosso melhor e realmente, nós damos o nosso melhor lá, toda a equipe, toda a nossa equipe, ela dá o melhor. E eu posso dizer mais, eu posso dizer sobre a rede municipal da nossa cidade. Que está muito bem Sim. mesmo, né? A rede municipal, ela tem uma história de educação de qualidade. É histórico isso, né? Os profissionais da educação, eles se empenham ao máximo. Então, assim, eu tenho orgulho em falar que eu faço parte da rede municipal. E eu falo assim que depende muito também, começa da direção, não é verdade, né? Vamos colocar assim, quando eu estou falando de direção, por exemplo, na escola, a diretora começa por ela, né? É ela que vai ter a sua equipe, é ela que vai começar com os seus projetos, né? E hoje aqui eu queria que você falasse, porque eu vi nas redes sociais, você me passou que você aí idealizou um projeto, né? Eu queria que hoje você falasse um pouquinho desse projeto que está sendo um sucesso, né? Lá na Escola do Laudelino. Então, fala para mim, esse projeto existe há quanto tempo? Como que foi? Como que você sonhou? Porque tudo a gente sonha primeiro, né? Sim, perfeito, perfeito. Isso que você disse, é isso mesmo, Solange. É um sonho, né? Dentro dessa visão de responsabilidade, educação e responsabilidade que nós temos perante a sociedade, esse sonho aí tornou realidade. Sim, sim. E nós, desde lá 2019, antes mesmo da pandemia, isso já vinha gerando, né? Porque na verdade a gente vem fazendo coisas e aí a coisa vai aumentando. Então, no pós-pandemia, nós percebemos uma necessidade muito grande da comunidade escolar lá. Então, eu falo que a gente volta os olhos, o diretor volta os olhos para o espaço que ele tem, né? Então, ali, para a nossa comunidade escolar. Então, nós víamos muitas crianças com crise de ansiedade, muitos pais precisando de orientação, muitos pais buscando orientação lá na nossa sala. Então, tinha dias assim de atender 6, 7 pais dentro de um dia. Então, você percebe que está emanando. Uma necessidade muito grande. Isso. E aí a gente pensava, para eu falar, o que eu falo para o 1, eu falo para o 2, para o 3, para o 4. E assim, para abarcar mais pessoas, para poder levar isso para mais pessoas, então qual seria a maneira de fazer isso? Para beneficiar tanto as crianças quanto o corpo docente, os funcionários, a comunidade escolar como um todo. Foi onde então brotou dentro de nós esse desejo de um projeto que viesse sanar essas dificuldades e essas necessidades socioemocionais. Então, nós idealizamos esse projeto, aí vieram parceiros, nós temos... É muito lindo em ver, porque são pessoas que vão de forma voluntária para fazer esse trabalho. Num dia à noite, tem uma psicóloga que ela dá orientações para as nossas crianças, para os familiares. Ela está na nossa escola de 15 em 15 dias, a psicóloga Dímpina. Nós temos voluntariamente a psicóloga Jennifer, a Renata Arruda, a Lucimara Barbosa. No início nós tínhamos também a Rosa, que trabalhou com a gente o ano passado. Esse ano ela não está mais junto, mas ela contribuiu. Temos também uma médica neuropediatra, a doutora Ana Paula Secato, que também dá assistência, ela dá orientações, ela vem de São Paulo para fazer palestra, estudos de caso. Então, assim, tem um corpo de pessoas. Fora isso, se formos nomear, a doutora Cândida também é parceira, a OAB é parceira da escola, nós temos o Rodrigo Oliveira, que também é parceiro, temos vários parceiros, Tá, mas fala para mim, o que é, conforme essas fotos que nós estamos vendo, né, cheia de cores, né, eu vi que tem até jacarezinho lá, tudo, o que é, o que vocês fazem? Então, o projeto, ele convida, nós convidamos os pais da escola e também tem pessoas que vêm de fora da escola para poderem assistir palestra. Então, nós damos orientações aos pais, ao mesmo tempo que nós damos orientações às crianças.
Então, de acordo com o mês, nós fazemos, os pais ouvem uma palestra num grupo maior. E as crianças são divididas em oficinas com as psicólogas que aplicam dinâmicas, fazem o trabalho delas. Terapias coletivas com as nossas crianças. Então, esse projeto é assim, é uma vez por mês, à noite, que é realizado atividades? Como que funciona? É isso que eu queria saber. Tá. Ele funciona, o ano passado nós fizemos mensal. Então, nós temos ele abraça toda a escola. Então, acontece pontualmente esses encontros noturnos, porém, durante o dia, também acontecem oficinas com as crianças. Ah, tá. Num dia? Não, tem um dia que é à noite. E aí tem oficinas também com as psicólogas. Que é no mesmo dia ou é outro dia relacionado? Outros dias. A gente marca um dia e tem um encontro. Porém, durante o período de aula, todas as crianças recebem orientações das questões socioemocionais. Então, tem atividades direcionadas, nós temos, às vezes, oficinas que as crianças se juntam para a gente poder aplicar essas oficinas também, quando a psicóloga está. Então, acontece envolvendo o corpo docente da escola. Entendi. E também pontual à noite. Corpo docente durante o dia, que as crianças estão lá. Então, tem dias da semana que são aplicadas essas atividades. Tá? Entendi. E aí tem o dia à noite, que vão também os pais e as crianças novamente à noite na escola. Então, estuda de manhã, à noite vem para a escola. Estuda à tarde, à noite vem. Entendeu? E eu vi aí, né, que foram, assim, muitas pessoas, né? Você estava falando para mim que tinha mais de quantas pessoas? Nós tínhamos, nesse último encontro, nós tínhamos em torno de umas 800 pessoas, incluindo pais e os alunos. Nossa, porque os pais, né, eles acabam indo, participando. Então, esse projeto todo mês tem essa orientação. O ano passado nós fizemos mensal. Esse ano nós colocamos, porque quando nós elaboramos, nós queremos sanar as dificuldades da comunidade. Então, nós iniciamos com uma carga mais intensa. E quais são os assuntos que são falados lá? Nós trabalhamos todas as questões que envolvem pais e filhos, que envolvem a emoção das pessoas. Então, foram dadas orientações e tirado dúvidas dos pais em relação à orientação de educação mesmo para essas crianças, limites. Nós já falamos sobre a questão de limites em relação a telas, os prejuízos que as telas trazem para as crianças, a criança com necessidade especial, com deficiência, né, que esse é o termo correto de falar. Então, nós já trabalhamos esses temas também, e sanando dúvidas. Então, assim, a neuropediatra veio também para tirar dúvidas específicas da área dela, e aí nós abrimos para perguntas. Então, sempre são... o objetivo sempre é sanar as necessidades desses pais. Que bom, porque é assim, né, o que eu estou vendo que é muito importante nesse projeto, que não é uma reunião de pais com professores que vai falar como seu filho está indo na escola, não, né? É um momento de orientação a como a educação dos nossos filhos, né? Não é verdade? Não é só a educação de filhos, não, de pais também. Sim, não é verdade? Sim. Porque não existe aquele ditado que diz assim, você vê o filho, você vê sua família. É, isso mesmo. Né? Às vezes você como diretora sabe falar bem mais do que eu. Você olha para aquela criança, você vê aquela criança, mas aí tem uma estrutura lá atrás, que como você vai falar alguma coisa para a criança se ela não teve um bom alicerce? Não tem tudo isso? Com certeza. O que mais a gente tem em atendimento e orientações que a gente passa para o nosso corpo docente, para as pessoas que estão trabalhando com eles, é que sempre não é a criança. Na nossa faixa etária, não são as crianças, nós temos que, a maior parte das coisas, abordar os pais. Porque a nossa criança, né, não digo Fundamental 2, ensino médio, mas os nossos são pequeninos, 6 a 10, 11. Não tem autonomia ainda. E está sendo construída coisas nele. Né? Eu gosto de falar dessa forma, coisas dentro, né? Porque é mais acessível. Mas nós que construímos, então somos nós que damos o time para ele, do que vai, do que não vai, para onde vai. Então, assim, nós ficamos muito felizes de ver o envolvimento dos pais. Então, quando se fala, o pai não se interessa pela educação do seu filho,
A nossa realidade, a gente, se tiver 1, 2, mas quando você vê que você faz um trabalho à noite, quase 600 pessoas, 600 pais têm interesse, né? Então, nós temos que abraçar tudo isso e dar as mãos, porque eu sempre falo para os nossos pais lá, porque assim, a escola é aqui, os pais e a família, quem cuida é aqui, e a criança está no meio. Se a escola puxar para cá e o pai puxar para cá, essa criança não vai nem para lá nem para cá. Então, tem que puxar os dois para o mesmo lugar para que as crianças voem para a autonomia. Então, essa é a nossa responsabilidade, construir cidadãos, construir pessoas. Nossa responsabilidade é para a geração que vem, né? Então, não adianta nós lá para frente, nossa, que geração é essa? Aí eu responderia, essa é a geração que nós educamos, que nós formamos. Então, o que nós estamos formando? Quem nós estamos preparando para cuidar de nós lá na frente, né? Então, é muito grande a responsabilidade. Eu falo assim que a única herança que nós podemos deixar para os nossos filhos são os nossos estudos, né? É a educação, né? E fala para mim, e esse projeto aí, como que funciona? Que nem você disse assim, que também não é só para as crianças que estão lá, às vezes tem pais que podem participar, ou é só para os pais das crianças que estudam lá? Nós abrimos vagas, de acordo com as inscrições, nós abrimos vagas. Esse mês nós recebemos, né? Esse mês a temática trabalhada foi Maio Laranja, e nós recebemos pessoas de fora da escola. Tem escolas que fazem parceria com a gente e também enviam seus professores, enviam crianças para estarem lá. Mas é sempre pelo Messenger da escola, nós temos um Facebook da escola, tem o Instagram da escola e os pais colocam lá e sempre a gente responde por ali. Tá. E aproveitando, né, Eunice, falando do Maio Laranja, né? Nós estamos terminando o mês aí, né? Sim. E o que é o Maio Laranja, né, para vocês? O que vocês abordaram? Eu vi que você trouxe até um material que você trabalha com as crianças. Conta um pouquinho para a gente. Então, esse mês nós tivemos essa temática, né, do Maio Laranja, porque o Maio Laranja, de um modo assim bem superficial em falar, ele quer fomentar a discussão sobre a questão da prevenção. Dia 18 de maio é o dia da prevenção contra o abuso sexual infantil e de adolescentes. É um tema muito difícil de ser abordado, é um tema que você tem que ter a didática correta para falar com essas crianças. Porque como você vai falar isso? Isso, né? E porque também, de acordo com a maneira como você coloca, você pode até acabar erotizando a criança, o que não é o caso, então é muito delicado. Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer com muito respeito, porém, se faz necessário falar sobre o assunto, se faz necessário que se fomente essa discussão, que se fale, que estejam aí à tona, porque todas as coisas começam assim, primeiro começa a evidenciar o assunto, depois vai tendo medidas, as coisas vão acontecendo a partir do momento que se fala sobre isso. E como que vocês trabalham com esse assunto que é tão delicado? Nós fizemos um curso em 2019, né? Nós fizemos um curso sobre, para entender como funciona, quais são as didáticas que a gente pode aplicar para abordar esse assunto com as nossas crianças, com os pais, com as pessoas que estão envolvidas, né? Porque quando a gente fala em Maio Laranja e cuidado dos pequeninos, isso envolve proteção. Então é proteção. E para nós falarmos para as nossas crianças sobre proteção, nós temos que primariamente fortalecer essa criança. O que você quer dizer com isso, fortalecer essa criança? O eixo maior do nosso trabalho, quando a gente fala em prevenção, são violências de um modo geral. A criança, elas têm que estar, eu poderia usar essa palavra empoderada, mas no sentido literal, a criança ela tem que ter força interior. Por exemplo, aquela criança que eu tenho lá, né, no meu caso é a escola, aquela criança que acontece qualquer coisa com ela dentro da escola, ela não tem voz porque eles são orientados, você vai se reportar àquela pessoa adulta que está ao seu lado, se é no recreio é o inspetor, se é dentro da sala de aula é o professor, ou até mesmo a minha, a coordenação, ou alguém que está ali por perto. Se ela não tem essa força interior dela em falar, olha, aconteceu isso comigo, fulano fez isso e fez aquilo,
Essa criança, eu digo aos pais que ela me traz preocupação. Porque é uma criança, se ela for tocada de maneira diferente, se qualquer coisa, eu falo principalmente no celular, porque as nossas crianças hoje em dia, elas têm acesso ao celular, elas jogam online. Então qualquer pessoa pode entrar ali, chamar no privado e várias coisas ruins acontecer a essa criança. Então ela tem, numa primeira instância, saber como se portar. Então se alguém me chamou no privado, o que eu tenho que fazer? Então são essas orientações. Então, de imediato, chame um adulto, mostre para esse adulto, olha, está me chamando aqui. Então nós temos que ensinar, orientar. Então, se há alguma coisa que está num espaço aberto, grite, corra, mas ela tem que ter esse ímpeto de dar um primeiro basta, um primeiro não, comigo não, aqui não. Então, essa é uma das maneiras que a gente faz. E isso que você trouxe, o que seria? Então, além disso, nós temos as oficinas, nós fizemos oficinas com as nossas crianças, explicando. Eu até gostaria de poder orientar mesmo os pais, né? Porque às vezes os próprios pais não sabem como abordar esse assunto com o seu filho. Simplesmente ter uma conversa franca com ele e ensiná-lo. Nós não podemos deixar de ensinar os nossos pequenos. Se você ficar, ai meu Deus, como que eu vou falar disso, como eu vou falar daquilo? Explique para ela, por exemplo, que desde quando a gente nasce, nós temos partes que são públicas do nosso corpo e partes que são íntimas. E a partir daí, você vai ensinar. As partes públicas, braço, mão, e as partes íntimas, quais são? Ai meu Deus do céu, as partes íntimas são as partes que são cobertas normalmente desde que você nasce. Nossas crianças são muito inteligentes e elas vão saber fazer a distinção. Toque do sim, toque do não, tudo isso. Mas enquanto diretora, além de diretora, eu sou contadora de histórias. Eu gosto de contar histórias e eu conto histórias. Eu trabalho com as crianças já, de contar histórias. Então, quando eu vou para as crianças, eu falo que há uma diferença. Eles conseguem distinguir quando eu estou, tipo assim, e há uma diferença. Por exemplo, quando eu faço isso lá com elas. Quando a gente se coloca, né, na mesma linha da criança, no mundo da criança, entrar no mundo da criança. Então, quando eu sou diretora da escola, eu sou aquela que às vezes eu corrijo as nossas crianças. Mas quando eu me ponho assim, coloco uma capa, eu coloco um chapéu e eu me dirijo às nossas crianças, eu me conecto de uma maneira diferente a elas. Então eu trouxe aqui, só para exemplificar, essa luvinha. Esse aqui é um dos materiais que nós utilizamos nas oficinas com as nossas crianças. Então, quando a gente se dispõe a estar mesmo no nível da criança e no mundo dela, isso demonstra respeito e há essa conexão. Então essa luva, ela é a luva de prevenção, que a gente fala de prevenção ao abuso. E eu vou cantar a musiquinha aqui. Posso cantar a musiquinha? Então ela é assim, ó. Várias partes o meu corpo tem, cabeça, boca, pés e pernas também. Algumas delas ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Titia, vovó, professor ou meus irmãos, neles eu terei a solução. Então essa legal. É uma das músicas. Até me emocionei agora. Então assim... E você falou tudo, né? Você viu? Então assim, não tem complexidade, né? Nas questões infantis para acessar o mundo da criança. Eu acho que isso daí tinha que ser colocado todo dia nas aulas das crianças, hein, diretora? Precisava entrar como boas-vindas aí. Todo dia tá passando isso, né? Porque a criança vai... E isso acontece sempre? É por causa do mês, né? Mas você não acha importante isso ser abordado o ano inteiro, não? Então, nós temos as orientações para eles. Então, foi até bom você dizer isso, porque todo esse trabalho com as questões socioemocionais e essa prevenção, então ela é uma construção.
é uma construção diária. Então, ele passa pelos professores, passa por toda a... Você sente que tem essa preocupação com as nossas crianças. Então, é diário, sim, por conta disso. É diário isso? É. Eunice, se eu pudesse, eu ficaria o programa inteiro aqui com você, né? Porque você é uma pessoa de muita sabedoria, que Deus realmente abençoe. Eu quero que você volte mais vezes para a gente, né, tá falando muito sobre educação e que Deus continue muito abençoando o seu trabalho, né? Amém. E eu gostaria, assim, antes de terminar, que você também, né, como que funciona, quem quer fazer inscrição para participar, né, dos projetos que você tem lá, é todo seu programa. Nós temos, né, as edições do Projeto Acolher, agora nesse semestre, nós fizemos agora em maio, e por conta das demandas da escola e das necessidades, nós vamos voltar no segundo semestre. Aí é divulgado nas páginas da escola, o Facebook da escola, MF Laudelino, ela tem uma rosa amarela no Facebook da escola, e tem o Instagram também da escola, que é MF Laudelino de Abreu. Tá? Vocês podem colocar perguntas ali no Messenger da escola, que nós respondemos, e nós estamos à disposição. E quando lançar a outra edição, o próximo encontro do projeto, o projeto é Acolher Escola de Paz. É esse o nome do nosso projeto. Vocês podem entrar em contato, que assim que a gente libera as vagas, nós vamos preenchendo com aquelas pessoas que nos procurarem, né, por ordem cronológica, nós vamos preenchendo as vagas. E do mais, eu gostaria de ter uma fala diretamente aos pais. Estejam sempre ao lado das crianças de vocês, dos filhos. Eu creio muito em Deus e a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, cabe a nós orientá-los, direcioná-los. Nunca perca a esperança, nunca desista. Nunca desista e nunca diga que você não é capaz, porque você é capaz. E se você não está conseguindo resolver alguma coisa com a sua criança, procure ajuda. Procure ajuda porque você vai encontrar.